vamos aqui fazer então a correção dessas questõezinhas para a prova, né? Então aqui, vamos ler a canção. Negro jogando pernada, negro jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Para cuidar de sua vida, diz o dito popular: quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Ao afirmar que hoje só tem gente branca na escola de capoeira, a canção evidencia um processo histórico relacionado ao contexto cultural da pequena África, que pode ser compreendido como a valorização estatal das manifestações culturais negras desde o período da pós-abolição. Então, a pós-abolição é ali, justamente, aquele período da pequena África, né? Período ali do final do Império, início da República. Então, ele está falando aqui de uma valorização estatal das manifestações culturais negras, mas justamente, né, não existe essa valorização estatal, o que existe é uma desvalorização, é uma perseguição, certo? Então, não é a gente tem que buscar essas palavrinhas que são erradas, né? Tem algum detalhe que está errado na sentença. A B, permanência da criminalização oficial da capoeira no Brasil contemporâneo. Bom, essa aqui, se fosse assim, a permanência da criminalização oficial da capoeira no Brasil, estaria correta. O problema é esse contemporâneo. Esse contemporâneo ele vai dizer que essa criminalização permanece hoje em dia, né? E isso não é correto. C. A apropriação e ressignificação de práticas culturais negras por grupos socialmente dominantes. Essa daqui tem alguma coisa errada nela? Eu não vejo nada de errado, né? E ela dialoga com o texto, porque quando ele fala aqui, todo mundo condenava uma simples brincadeira, e o negro acreditou de tudo, deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Então aí ele está falando justamente, essa gente branca são aqui o que aparece na C, grupos socialmente dominantes, né? A apropriação e ressignificação de práticas culturais negras por grupos socialmente dominantes. Então essa C está perfeita, né? D, o desaparecimento das tradições afro-brasileiras dos centros urbanos. Não é porque as tradições não desapareceram nos centros urbanos, elas continuam vivas. E a substituição da capoeira por manifestações culturais europeias no Rio de Janeiro, que também não é. Até foi o que tentaram fazer, né? Naquela época, a gente conversou sobre isso, né? O plano deles era ter uma cultura importada da Europa, mas a criminalização da capoeira não vingou e essas culturas permanecem vivas, tá? Então, a primeira é C. Segunda, considerando o contexto histórico-cultural da pequena África, a crítica presente na canção relaciona-se a... É uma crítica? Que crítica que é? Vamos ver aqui na canção. Negro jogando pernada, negro jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. Então, para você ver qual é a crítica, você tem que ver aqui a partir do terceiro verso, né? Todo mundo condenava uma simples brincadeira. Então, é uma questão assim da perseguição, né? Ele está falando da perseguição à capoeira. Então, aí, defesa da neutralidade cultural nas manifestações populares. Bom, essa questão já, neutralidade cultural, já é um termo muito... Isso aqui, né? Neutralidade cultural já é um termo muito esquisito, né? Porque a cultura não é neutra, né? A cultura, ela fala, quem faz cultura fala quem é, então não é neutro, né? E assim, ele está defendendo a cultura negra, né? Então justamente ele não quer neutralidade, ele quer a cultura negra ali dizendo quem é. Denúncia da repressão e do controle do controle social sobre práticas culturais negras no espaço urbano.
Sim, é isso, né? De fato é uma denúncia, né? Todo mundo condenava uma simples brincadeira, ali naquele contexto ali da pequena África, né? Isso aqui está perfeito. Mas vamos ver as outras. Valorização da cultura europeia como matriz da identidade brasileira. Não, ele defende a cultura negra, né? Exaltação da capoeira, tá certo, com prática exclusivamente esportiva. Não vi nada falando ali de esporte. Rejeição das transformações culturais ocorridas após a abolição, né? Muito pelo contrário, né? Ele critica quem rejeitou as transformações culturais, né? Ele critica justamente quem rejeitou, quem não queria, quem queria parar a cultura negra. Aí tem essa bela imagem, né? Da cultura indígena aqui sendo feita. Por meio das pinturas corporais, os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural de suas comunidades. As pinturas são marcas de muitas populações e variam conforme a ocasião. Feitas geralmente com elementos naturais, como urucum e genipapo, podem permanecer na pele por dias. Cada traço possui um significado próprio que depende de cada etnia e circunstância. Uma mesma pintura pode assumir sentidos diferentes, conforme a comunidade. Existem desenhos que expressam sentimentos diversos, como alegria, revolta, luto, tristeza e ritos de passagem. Muito bem. A partir do texto, a pintura corporal indígena pode ser compreendida como uma forma de adorno estético desvinculado de significados sociais simbólicos. Gente, esse adorno pode até ser um adorno estético, mas ele é desvinculado de rituais sociais simbólicos. Aqui no texto ele diz assim, rapidamente vendo no texto, cada traço possui um significado próprio que depende de cada etnia, ou seja, já não é só um adorno, né? Já existem significados. B. Expressão artística individual sem relação com a coletividade. Não também, porque depende de cada etnia e circunstância, ou seja, não é individual, né? Ele está aqui no contexto da sociedade e tem significado dentro das sociedades indígenas. C. Linguagem cultural que comunica identidades, sentimentos e posições sociais. Esse aqui tem alguma coisa errada com ele? Tirando aqui que tá junto, né? Era para estar separado. Vamos ver aqui. Cada traço possui um significado próprio que depende de cada etnia. Uma mesma pintura pode assumir diversos sentidos diferentes conforme a comunidade. Existem desenhos que expressam sentimentos diversos como alegria, revolta. Não, então justamente linguagem que comunica identidade, sentimentos. Vamos ver a D. Tá? Por enquanto é a C, né? Prática homogênea entre diferentes etnias indígenas brasileiras. Não é homogênea. Homogênea é igual, né? Não é igual nas diferentes etnias brasileiras. Ela é diferente em cada etnia. Manifestação exclusivamente ritualística. Não é exclusivamente ritualística, faz parte do dia a dia, na verdade, né? Então, essa daqui é a C. Vou até botar eu não vou ficar botando X, mas essa aqui é a C, né? E a O. Aqui cola no terreiro, perua de E. Faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho, é uma festa de Iaô. É uma festa das mulheres. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva Nanambucuru, que é uma orixá também, menos conhecida, Nanambucuru. Yo, 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 yo. No terreiro de Preto Velho, Iaiá, vamos saravá, aqui meu pai, Xangô. Então, o negócio está simplesmente em Yorubá, né? Mistura de Yorubá com... Mas, professor, precisa saber Yorubá para fazer? Não precisa. A gente vai fazer aqui. A canção Iaô foi composta na década de 30 por Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana,
que escreveu a letra. O texto mistura português com Yorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. Então, Yorubá é uma língua dos africanos que veio para o Brasil. Ao fazer uso de Yorubá nesta composição, o autor, promove uma crítica bem-humorada às religiões afro-brasileiras, destacando diversos orixás. Ele destaca diversos orixás, mas será que é uma crítica? Parece ser uma crítica, né? Parece só que uma situação em que parece que ele está namorando ali no culto, né? Ele fala das várias Nega de Ogum, de Oxalá, de Manjá, tá ali, né? Acontece nas melhores igrejas, o povo vai lá paquerar. Promove uma crítica, esse aqui já não é, né? B, ressalta, esse aqui, oh meu Deus do céu, e agora? Ressalta uma mostra da marca da cultura africana, que se mantém viva, na produção musical brasileira. Qual que é o erro aqui? Ressalta uma amostra da marca. A língua é uma marca da cultura africana. E aqui nessa própria música ela se mantém viva. Então, parece que está certo. Vamos ver as outras. Evidencia a superioridade da cultura. Quando fala de superioridade da cultura de outra, você já destaca. Por incrível que pareça, tem gente na sociedade falando de cultura superior e cultura inferior, mas isso é uma bobagem, isso aqui é até perigoso. Se vocês verem no Enem questões sérias, superioridade de uma cultura sobre a outra, acabou, né? Tá errado. Deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição do povo brasileiro. Não, mas ele nem fala de separação. Ele está falando aqui de uma vivência cultural, né? Que ele vai para a festa de Aiô, lá no terreiro Pelua de E. Ele vai lá e ele tem uma vivência. Ele não fala aqui de separação racial. E tem mais uma aqui. Expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. Ele de fato fala de orixás, mas ele não está falando dos rituais, né? Ele está falando ali da vivência dele em uma festa. Tá bom? Então a correta fica sendo a B, que ressalta uma amostra da marca da cultura africana. Tá ótimo. 5 Enem, aí ele mostra aqui as pinturas rupestres, né? Pinturas das cavernas que tem lá no Piauí. E aqui tem uma pintura, um grafite. A arte urbana, o grafite contemporâneo, considerado por alguns em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pintura murais, tais como a preferência por tintas naturais em razão de seu efeito estético. Aí eu pergunto, o grafite usa tintas naturais? Não usa tinta sintética, né? Usa a tinta mais sintética possível. Não é. B, a inovação na técnica de pintura, rompendo modelos estabelecidos. Bom, o grafite ele não se caracteriza por romper modelos, né? Ele se caracteriza por se expressar na rua. E também, esse daqui também não rompeu modelo nenhum. A arte nas cavernas, né? Ela é o início da arte. Ela não rompe modelo nenhum. O modelo que ela rompe é a falta de arte, falta de modelo. Então não é essa. C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Aí a gente entra aqui na questão, né, do contexto. Esse aqui realmente é o pensamento das várias épocas,
o que a gente chama lá de contexto cultural, né? E aí sim, né, eles mostram alguma coisa ali do pensamento das várias épocas, né? No caso aqui eles estão mostrando pessoas em rituais, né? Tem esqueminhas de pessoas, coisas que a gente não sabe muito bem o que é, mas que tem a ver com a vivência deles. E os grafiteiros também estão expressando a vivência deles, né? Os pensamentos deles. Então esse aqui não está errado. Vamos ver se tem uma que está mais certa, né? Porque às vezes tem isso também, né? Mas por enquanto está esse aqui seu, né? O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. D. A repetição dos temas e a restrição do uso pelas classes dominantes. Bom, a princípio, na época das cavernas, nem haviam classes, né? E também aqui o grafite não é feito, não é uma arte das classes dominantes, é uma arte das classes dominadas. É uma arte popular, né? É uma arte, inclusive, que reivindica a cidade para si, né? Uso exclusivista da arte para atender os interesses da elite. Também então, não tem essa questão, não é feito pela classe dominante, até porque na primeira é uma sociedade que não tem classe, e na segunda também é feita pelas classes populares. Então fica sendo a C, registro, oh meu Deus, de novo. A C, registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. O mar abaixo é uma expressão artística ou cultural formada nas tradições e nas identificações culturais e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros, que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamentos eram cantados, mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Muito bem, esse aqui é do Enem. Esqueci de botar ali o Enem, mas então vamos ver. A manifestação do mar abaixo se constitui em expressão de arte e cultura, exercendo a função de a. ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Bom, esse aqui, qual seria a questão aqui, né? Bom, parece, né? Ele tinha ali uma questão bastante forte, né? Dos mortos no navio negreiro que eram jogados e que eram homenageados por hinos e que posteriormente se integrou à vivência das comunidades. Parece que pode ser essa daqui, pode ser A. B. Adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. Não vi nada disso no texto, então não é. C. Lembrar mas não poderia ser, eu não conheço a dança, poderia ser. Poderia, mas assim, para estar aqui numa questão, ela teria que ter alguma referência a isso, né? Não tem, a gente não é obrigado a saber, conhecer o mar abaixo para fazer o Enem. E aí, no caso, né, ele teria que estar ali no texto. C. Lembrar os mortos no passado escravista como forma de lamento. Esse aqui também é uma boa parece correta, né? Um funeral, né? Um rito de passagem em ato fúnebre. E não é um funeral, é uma dança, né? Talvez tenha sido um funeral
na sua origem ali no navio negreiro. Mas ele tem aqui, e aqui é que está a questão, né? Posteriormente, ele bota aqui, posteriormente o Marabaixo se integrou. Então ele não está falando ali do momento, né? Se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de dança. Então ele virou outra coisa, né? Ele tem uma questão de memória, mas é muito mais forte aqui a ressignificação episódica de episódios dramáticos em novas práticas culturais. São novas práticas culturais, né? Por isso que ele coloca aqui no texto posteriormente. Aí ele vai falar do Marabaixo como é hoje. Tá bom? Então essa aqui é a A. Lembrar os mortos não é. Tá certo? Isso aqui está mais ligado à origem. Então, beleza, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e acertado todas. Entendido, né? Como fazer. Geralmente a gente vai procurando nas questões alguma coisa errada, né? Aí aqui não tem nada errado. Às vezes tem duas que parecem certas. Aí a que parece mais, a mais certa é a que se relaciona com o texto. Tá bom? Até.